Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre os Salmos 12. A palavra de Deus diz que é auxílio contra a falsidade. É um salmo de Davi que ele escreveu, né? Pedindo a Deus auxílio contra as pessoas falsas, né? Que ele tinha muitas pessoas que seguiam, né? Que perseguiam, né? O rei Davi, né? E ele pede socorro para Deus para livrá-lo, né? Das pessoas falsas, né? Da falsidade dos homens, né? Então, antes de mais nada, queria agradecer, né, todos os inscritos do nosso canal e queria agradecer aqueles que estão chegando agora, que vocês possam se inscrever, assistir os vídeos, curtir, comentar, compartilhar, né? Faça parte da nossa família. Seremos muito gratos. Estamos orando por todos vocês, né? Que Deus abençoe cada um dos nossos inscritos, a família de cada um, os projetos de cada um. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos para a leitura dos Salmos, né? Salmos 12. E vamos ver o que Deus tem aqui para nós, amém? Que nós também precisamos, igual o rei Davi, precisamos de auxílio de Deus, né? Contra as pessoas falsas, que infelizmente existem, né? E nós, né? Porque somos cristãos que não temos perseguidores, muito pelo contrário, né? Agora muito mais, né? Cada dia que passa, nós temos situações difíceis, né, com os perseguidores. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua, né, de quem fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, e os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Glórias a Deus por isso. E porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, né? Prata refinada em cadinho de barro depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, dessa geração nos livrarás para sempre. Todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Amém? Então, esta palavra, né, como eu já falei, é um salmo de Davi, ele pedindo auxílio de Deus contra a falsidade, né? Ele estava passando por situações difíceis, né, sendo perseguido, né, pelo rei Saul, sendo perseguido, né, pelos soldados do rei Saul. E aí ele pediu socorro para Deus, né? Que o nosso socorro vem de Deus, né? Quando nós precisamos de ajuda, nós só temos Deus para nos socorrer. Deus é nosso Pai, Ele é o nosso amigo. Deus, Ele tem a provisão para todas as áreas da nossa vida. Tudo o que você precisar, tudo o que você necessita na sua vida, tanto para você quanto para sua família, em todas as áreas da sua vida. Peça auxílio para Deus, porque Ele é o único que pode te dar, pode te orientar, pode te capacitar. Deus te dá sabedoria para você resolver os problemas. Deus te capacita para você fazer o que tem que ser feito. Deus, Ele traz auxílio, envia anjos para te guardar, né? Então, assim, tudo você precisa depender de Deus, como Davi fez. Deus enviou anjos, guardou a vida de Davi, não está escrito especificamente, mas nós sabemos que ele foi guardado por Deus. Porque como que um rei não ia achar, né? O rei Saul não ia achar Davi, né? Então, assim, é Deus guardando ele, Deus livrando ele da morte prematura, né? Então, Deus, ele é tremendo. Quando você é obediente a Deus, quando você serve ao Senhor, quando você obedece a Deus, quando você coloca os mandamentos de Deus como ali na tua vida, né, como algo que você tem que seguir verdadeiramente, você recebe de Deus aquilo que você precisa. Amém? Então aqui ele está pedindo socorro para Deus auxiliar ele contra esses inimigos, contra essas pessoas maldosas, né? Pessoas que queriam fazer o mal, pessoas que falam, além de falar mal, elas fazem o mal, né? São pessoas que infelizmente não tem dó de fazer o mal. Às vezes, que nem no livro de Tiago fala
que a língua, ela é um pequeno, ela é como se fosse um leme de um navio. Ela é muito pequena, mas ela causa grandes estragos. Então, uma pessoa maledicente, uma pessoa fingida, uma pessoa falsa, ela faz muito mal contra o próximo, né? Então, às vezes, uma língua fraudulenta, maldosa, ela causa um mal maior até do que uma espada, né? Nós sabemos disso. Uma pessoa que levanta um falso testemunho, ela acaba com a reputação de uma pessoa, né? Então, por isso que Davi pediu esse socorro para Deus. Porque, com certeza, o rei Saul pensava muito mal dele. Achava que ele queria roubar o lugar dele de rei, que ele queria usurpar o lugar dele. E não, Deus levantou Davi para ser sucessor de Saul. Só que Saul não entendia. Ele achava que Davi queria roubá-lo, né? Roubar o seu reino, roubar o seu posto de rei. Então ele começou a ter inveja de Davi, né? E querer matá-lo a todo custo, né? Mas Deus é tão tremendo que Deus, ele faz as coisas de um jeito que a gente não entende, né? A gente não entende, a gente quer tudo para ontem, quer tudo para agora. E Deus, ele tem o tempo dele. Deus tem o jeito dele fazer as coisas, porque ele é um Deus soberano e maravilhoso. Ele sabe a hora certa de cada coisa. Nós não sabemos de nada. Nós estamos aqui esperando em Deus, porque nós não sabemos de nada. A gente acha que sabe de tudo, mas a gente não sabe, né? Só Deus que sabe de tudo. E as palavras de Deus são palavras puras, né? A palavra pura que tem o melhor para nós, significa que Deus tem o melhor para nossa vida, né? Nós pedimos tantas coisas, mas o melhor vem de Deus. Amém? E Deus nos guarda, né? Deus nos guarda em todas as nossas gerações. Deus guarda a nossa vida, guarda os nossos filhos, guarda os nossos netos. A gente só precisa ficar na posição certa que Deus quer. Fazer a vontade e o querer do Senhor, para que Deus possa nos guardar e nos livrar de todo mal. Amém? Então, se você está passando por alguma situação dessa, de difamação, calúnia, perseguidores, pessoas falando mal de você, mal da sua família, tentando te prejudicar, tentando prejudicar alguém da sua família, peça socorro para Deus, peça auxílio para Deus, porque Ele é o único que pode te ajudar. Nós, como irmãos em Cristo, nós podemos orar uns pelos outros, mas você pode falar diretamente com Deus e pedir aquilo que você precisa. Nós estamos num mundo inserido de muitas pessoas, né? Temos muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo. Então, cada pessoa tem um jeito. Cada pessoa tem um caráter, tem gente que tem um coração bom, tem gente que tem um coração mau, tem gente que é meio termo. Então, assim, a gente está cercado de todo tipo de pessoas, né? Então, tem pessoas boas e pessoas más ao nosso redor. Então, por isso, nós temos que pedir proteção para Deus, né? Dessas pessoas que, infelizmente, muitas pessoas estragam a vida das outras por causa da língua. Eu já passei por isso em vários lugares que eu frequentei, até igrejas que eu frequentei. Eu fui difamada por conta da língua de uma pessoa invejosa, né? Infelizmente, né? E não pude me defender, porque quando você não tem provas, né? Você não consegue se defender. Mas Deus é o nosso juiz. Jesus é o nosso advogado e o Espírito Santo é o nosso intercessor. Então, é como se fosse você não precisa depender somente de homens para te defender. Você tem um Deus que é soberano, que é maravilhoso. Deus, ele julga a tua causa. Então, você não precisa ir num advogado. Lógico que tem questões que você precisa ir, por causa de documentos de alguma outra coisa, né? Em questões de documentos, você precisa, né? Você precisa documento de uma casa, de uma herança, documento de empresa. Você precisa de um advogado. Mas tem coisas que a gente não precisa ir para advogado humano. Você corre para Deus, porque Deus é o teu justo juiz. Amém? E Ele vai dar a justa sentença, tanto para você, quanto para a pessoa que está te perseguindo. Amém? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. É uma palavra meio difícil, meio pesada, mas amém. A gente tem que falar de coisas boas e de coisas chatas também, porque a nossa vida envolve coisas boas e coisas ruins, né? Então a gente tem que falar de tudo um pouco, amém? Mas a nossa esperança é que Deus tenha a vitória em todas as situações da nossa vida. Basta você crer e confiar, amém? Então que Deus seja louvado por essa palavra, que Deus seja louvado porque Ele tem nos guardado e tem nos livrado do mal, amém? E que você possa confiar
Confia, somente confia e crê em Deus. Tá precisando de ajuda, corra para Deus. E peça para Ele que Ele vai ser o teu juiz. Amém?